por que nós não realizamos? Quais são as etapas que nós precisamos trilhar para que as coisas possam acontecer conosco? Eu sei que é exatamente isso que você precisa, que você quer, que você necessita. Aliás, precisamos de pessoas que estejam com um pensamento voltado para grandes realizações. Olha, nós estamos num país que sempre foi um país que cheio de grandes oportunidades. E muitas vezes as pessoas dizem, eu não tenho oportunidade. Opa, claro que tem. Eu posso até dizer para você que agora você está diante de uma grande oportunidade. Porque conhecimento é, na verdade, um grande presente, é uma ferramenta maravilhosa que a gente recebe e se aplicarmos essa ferramenta, com certeza nós vamos ver os resultados. Olha, hoje eu trouxe alguém aqui que eu já conheço há muito tempo. Ele, além de ser pastor, é professor, é coach, e eu percebo, sempre acompanho as atividades que ele realiza. É um homem que ele está sempre promovendo, conduzindo muitos líderes para Israel, então ele tem uma visão de mundo. Estou aqui com o pastor Lima. Pastor Lima, muito bem-vindo. Aguardávamos você com aquela expectativa, porque já tivemos outras oportunidades. Já queria ter trazido você aqui antes, mas eu sei que, devido à sua correria, às suas atividades, você está sempre envolvido com muitas coisas. Você também foi presidente da Ordem dos Pastores ali, da seção de Belfor Roxo, e já fez outras coisas, além de ser pastor de igreja e ser um empreendedor. Muito bem-vindo aqui. Obrigado, Douglas. Eu quero dizer que é um prazer tremendo estar aqui, uma alegria poder compartilhar aquilo que arde em nossos corações, no meu coração. Eu creio que esse momento será um momento produtivo, instrutivo, inspirador. Eu creio que você vai ganhar muito nesses momentos. Então, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas reclamam muito de sorte, falta de sorte. Olha, quantas vezes eu vejo as pessoas falando o quê? Falando assim, poxa, eu não tive sorte, né? Você teve sorte, muita sorte? Como é que você define sorte, Lima? Eu quero usar uma ilustração do Tiger Woods. Um dia perguntaram para ele, Tiger, você se acha um homem de sorte? E ele disse, sim, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, eu acredito que sorte é para quem espera pela sorte, literalmente, ou em ganhar na loteria, em passar num grande concurso, e não está se esforçando para conquistar, a pessoa está sendo iludida. Então, acaba sendo uma ilusão, se você não trabalha para aquilo, porque você faz a sua sorte, abençoado por Deus. E perguntaram, eu não sei, na verdade, se foi exatamente Laí Ribeiro, não sei se foi Laí Ribeiro, mas eu ouvi sair da boca de Laí Ribeiro uma frase que dizia o seguinte, alguém perguntou para ele o que é sorte, e então Laí Ribeiro disse o seguinte, sorte é você estar preparado para quando a oportunidade aparecer para você. E você sabe que ele conta a história dele mesmo, né? Laí Ribeiro, ele tinha umas revistinhas sobre sucesso. E Laí Ribeiro, ele conta a seguinte situação, em que ele é cirurgião, né? Laí Ribeiro é cirurgião, e de repente ele estava saindo de plantão até que aparece um senhor lá no hospital, e como ele estava saindo de plantão, os outros médicos não queriam operar, o cara já tinha uma idade muito avançada, ou seja, eles estavam com medo de ter um óbito no seu currículo. E sobrou para quem? Aí falaram, seu doutor Laí, se o senhor não fizer esse homem... Doutor Laí, bota o homem na mesa de cirurgia. Foi lá e ele fez a cirurgia e ele teve sucesso na cirurgia. Aquele senhor que estava à morte sobreviveu e saiu dali com muita saúde. Só que Laí Ribeiro, ele tinha um sonho de fazer o doutorado em Harvard. E esse filho desse camarada, ele fazia parte da direção de Harvard, do doutorado. E sabendo do sonho dele, ele falou assim, você não quer fazer o doutorado em Harvard? Era tudo que ele queria, né? Ou seja, Laí Ribeiro operou o pai do rapaz, ele ficou tão feliz. Então é muito importante que você saiba que sorte é você estar preparado. Eu sempre tenho uma frase, Lima, que eu digo o seguinte, que o problema que Deus te permite ver, ele te chama para resolver. O problema que você resolve te promove.
É verdade. Está resolvida a sorte. É verdade. Nesse sentido, eu também ouvi uma frase que diz que é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter oportunidade e não estar preparado. Mas quando você se prepara, a oportunidade sempre vai te alcançar. Tá, mas eu queria que você falasse isso que você falou aqui para sua câmera, porque eu acho que muitas pessoas vão precisar escutar isso com o tempo. Dá para repetir? Então, é melhor você estar preparado e não ter oportunidade do que ter a oportunidade e não estar preparado. Porque, na verdade, quem se prepara, ele provoca a oportunidade. Então, é só uma questão de tempo para ele ser alcançado pela oportunidade. Ou seja, a sorte bater a sua porta. A sorte vai bater na porta de quem está preparado. E eu vou falar uma coisa que eu sou pastor, você também é pastor, e parece que eu vou falar uma coisa que vai contrariar aquilo que a gente prega. Vai parecer, mas não é. As pessoas, elas ficam muito em busca de milagres o tempo todo. Está querendo o sobrenatural de Deus, e tem gente que não sabe nem o que é milagre e está realizando. Já percebeu isso? Sim. Pessoas que não têm essa relação com o sobrenatural, porque milagre, a gente está falando de sobrenatural. Milagre, sim. A gente quando fala de fé, ô Lima, eu não estou falando de algo normal, cara. Fé é uma coisa importante. A própria Bíblia diz que, assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível você trazer alegria para Deus. Sem fé, a fé é uma coisa que é fundamental. Deus comunicou isso para o homem. Mas aí eu pergunto, eu fico vendo que tem gente que não sabe nem o que é fé, não sabe nem o que é sobrenatural, mas está realizando. Porque ele começa a falar assim, olha, eu não tenho quem me ajude, eu vou me virar. Eu acho que nessa, quando ele começa a se virar, ele começa a fazer. E tem gente que fica muito esperando Deus fazer, e ele acaba não fazendo, vai acontecer. Percebe isso também? Eu costumo dizer que o milagre ele acontece na caminhada. Uhum. O milagre acontece enquanto você está fazendo. Uhum. Por exemplo, quando os 10 leprosos pediram a Jesus para que ele o curasse, Jesus deu um comando. Foi. Vão lá e se apresentem ao sacerdote, porque certo. O sacerdote queria dizer se eles foram curados ou não. E o texto diz que indo eles, ou seja, enquanto eles estavam caminhando, eles foram curados. Então, eles exerceram a fé, eles pediram, obedeceram, mas foi caminhando. Eles podiam ficar questionando Jesus ali, dizendo, não, a gente só vai sair daqui quando formos restaurados de verdade. Só vamos sair daqui quando a gente vê a cura. Então, muitas vezes a gente não percebe como é poderoso você entrar no corredor, porque uma vez a porta vai se abrir. Às vezes as pessoas não entram no corredor, querem um milagre, mas não estão fazendo nada para isso. Não estão se preparando para o milagre. Eu ouso dizer que já existe um milagre preparado para cada um de nós. E muitas vezes falta de milagre é falta de preparo. Às vezes você não está pronto para receber o milagre. Na sua opinião, o que impede das pessoas experimentarem coisas grandes na sua vida? Eu estou falando assim, porque vamos imaginar eu viver na normalidade. Na normalidade, a gente pode viver. Mas eu acho que nós somos desafiados a viver fora da normalidade. Como é que se vive? O que na sua opinião, impede das pessoas viverem aquilo que não é normal, aquilo que é excepcional? O extraordinário, o sobrenatural, o incrível, o miraculoso, ou seja, qual for a palavra, o deslumbrante, ele está na visão. A chave é a visão. Porque toda grandeza, toda realização, ela parte de uma visão. A conquista parte de uma visão. Então, se a pessoa não tiver visão, ela não pode desenvolver o potencial que Deus já deu a ela para ela alcançar aquilo que o potencial já foi liberado. Então, responde para mim, o que é, na sua visão, na sua linha de pensamento, na sua ideia, como você define visão? Eu defino visão como uma foto do futuro. Isso aí. Um mapa do ideal de Deus para a sua vida. Visão é aquilo que já é no mundo espiritual e se tornará no mundo físico. Tu acha que a pessoa pode ter a ousadia de desenhar
o mapa do futuro? Olha, você falou em desenho, você me lembrou de 2 exemplos aqui poderosos. Um foi do Walt Disney. Walt Disney. O Walt Disney. Me amarro nessa história. Conta-se que o engenheiro, alguém responsável pela obra do parque temático da Disney, certo, estava com não lembro agora se era a filha dele ou um parente dele, e essa pessoa disse assim: poxa, que pena que o Walt Disney não está aqui para ver isso. Aí a parente dele disse assim: não, isso só existe porque ele viu antes. Ou seja, porque ele teve a visão. Quem está vendo agora é você, meu filho. Quem está vendo agora é você, mas ele já viu muito, muito antes. Isso aí. Então, esse é o poder da visão. Deus deu para Noé o projeto da arca. Ninguém nunca tinha visto uma arca. Lógico. E não havia necessidade de arca. Agora, Deus deu o inédito para Noé. E Noé, o projeto é esse aqui. Eu vou mandar muita água e a visão é essa. E Deus dá o projeto, escreve aí as medidas, a largura, como é que você vai impermeabilizar isso, o betume, a espécie de piche. Toda a planta da arca foi desenhada por Noé. Mas era a visão que Deus deu para ele, onde ele investiu todo o tempo da sua vida construindo uma arca, e ele conseguiu. Isso foi tão poderoso que a visão ela converge. Ele atraiu para aquela realização, através dessa visão, toda a família. E construiu algo poderoso, que foi a arca, que salvou a sua família. Ou seja, há uma visão de algo grandioso, que salvou uma família e a espécie humana. Eu acho que, quando eu te perguntei, coisas que impedem das pessoas de realizarem, aí você apontou uma coisa... A falta de visão. A falta de visão. E a gente fica pensando, a galera está com a gente aqui agora, que de repente está faltando neles essa ousadia de desenhar a foto do futuro. Porque a grande questão é o cara do vendedor que pega a pasta e sai pastando. Ele pega a pasta e sai... Ou seja, ele podia vender mais, ele podia fazer mais, ele podia realizar mais, que na verdade ele nem sabe para onde ele vai. E diz você sabe dessa frase? Diz que para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E geralmente uma pessoa que não tem visão, ela caminha desse jeito, né? Sim. Ela está trilhando para cá, para lá, porque ele não tem nada desenhado. Então, o melhor convite agora é você parar tudo e definir qual é a sua visão. Seria isso, né? Sim. Eu acredito que uma das grandes dificuldades, e isso acontece principalmente com os mais jovens, é clareza de visão. A pessoa saber onde quer chegar. Então, muitas vezes ela não sabe. Mas existem alguns sinais que apontam para a sua visão. Por exemplo, a visão normalmente ela vai estar atrelada a uma paixão. Aquilo vai arder no teu coração. É como se você estivesse trabalhando em vários lugares, mas chegou um momento que você pensou: meu Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Você viu algo que os seus olhos brilharam, você se viu fazendo aquilo, então aquilo se tornou apaixonante. Um outro sinal é aquilo que te revolta, é uma dor, porque a tua dor pode revelar a tua visão. Por exemplo, a Damares, que foi ministra, né, do governo anterior, certo, ela foi molestada quando criança. Ela conta essa história, foi até motivo de chacota e tudo, mas aquilo era a dor dela. Então, antes de ser ministra, ela já ministrava, denunciando abusos infantis. É fácil para ela, né? Sim. Fácil. Quer dizer, não era fácil, era dor, né? Não, mas foi fácil ela entender isso, né? Sim, exatamente. Porque é uma coisa que ela sentiu. Ela viveu, né? Sentiu. E é interessante que tem coisas que só fazem sentido quando são sentidas. Então ela sentiu na pele e aquilo desenvolveu um ministério. Eu a conheci pregando na Igreja Batista Lagoinha, quando ela fazia denúncias sobre o abuso infantil no Brasil, sobre casos terríveis. Mas você, quando fala sobre paixão, dor, é isso que leva para a visão? O primeiro é a visão
e para você concluir aquilo, você tem que ter paixão e ter a dor. Como é que... Então, vamos lá. Primeiro, para quem não sabe qual é a visão. Não sabe. Eu não sei. Eu estou desnorteado, já. eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a visão que Deus tem para mim, eu estou perdido. Então, um dos sinais é paixão e dor. Mas uma vez que você descobre a visão, a paixão e a dor vão te acompanhar. Isso. Da mesma forma, porque você precisa viver a sua visão apaixonadamente. Porque a paixão dá intensidade. Isso é. Aquilo que você faz com paixão. É um incêndio, né? Você faz intensamente. E esse é um que a mais. Essa é a diferença de quem está vivendo uma visão. A pessoa está apaixonada por aquilo e aquilo não tem preço. A pessoa não se vende porque ela precisa cumprir a sua visão através do seu propósito. Então, eu digo de paixão e dor como instrumentos de descoberta da visão. Na sua caminhada, vai despertar uma paixão, na sua caminhada você vai sentir dores, e tanto paixão e dor, elas vão andar juntas para tornar clara a visão. Aí, obviamente, quando a visão se tornou conhecida, e aí você precisa ter clareza. Como que eu tenho clareza? Eu preciso estudar sobre, eu preciso me aprofundar no tema. Digamos que a visão seja se tornar um influencer no YouTube, por exemplo, ou qualquer outra mídia social. Mas o que eu faço? O que eu assisto a respeito? Quais são os canais que eu assisto que falam sobre isso? Quais são os influencers de ponta que tem a ver com o meu nicho? Que conferência eu participo? Que curso eu faço? Que livro eu leio? Com quem eu me comunico? Isso. Que me conecta com a minha visão. Porque você pode ter uma paixão que está ligada à sua visão e você tem a dor de não ser. Mas o que você faz para te aproximar daquilo? Você fica girando em círculos, você um dia após o outro, você está preocupado apenas em pagar boletos. E eu acho também que pessoas apaixonadas se atraem por pessoas apaixonadas, né? Sim. Você imagina quando a gente se aproxima de pessoas que têm o mesmo feeling que a gente. É uma facilidade. Você pode perceber, as pessoas nem precisam nos apresentar, a gente se chega. Eu costumo dizer o seguinte, você não precisa apresentar um fofoqueiro para o outro. Aqui está a irmã Dona Josefa, ela é fofoqueira aqui da empresa, e chegou aqui mais uma funcionária, a dona tal, ela também é fofoqueiro, que ia apresentar uma fofoqueira outra. Não precisa, elas vão se encontrar daqui a pouco, porque elas se identificam tanto com aquele assunto que elas se atraem. Então, eu acho que pessoas... que tem esse ardor por crescimento, sabe, Lima? Tipo assim, acho que uma coisa que me atrai você, eu percebo isso em você. Percebo isso em outros colegas que eu tenho também, essa vontade que essas pessoas têm de fazer o diferente, de não estar na média. Porque eu costumo sempre dizer o seguinte, mediocridade, que parece uma palavra ofensiva, sim, né? Sim. A gente aprendeu a lidar com palavra ignorância como palavra ofensiva, mediocridade como palavra ofensiva, e se a gente for analisar mesmo, não é. Na verdade, aquilo ali é um esclarecimento que a gente precisa ter, porque mediocridade, uma pessoa medíocre, é uma pessoa que ela está na média. E tem muita gente já correndo na média, e aí são poucas vagas. Então, o cara, para chegar, ele tem que estar um pouquinho acima da média. Mas, para piorar, tem gente abaixo da mediocridade. Verdade. Aí que acabou mesmo, irmão. E a gente precisa, não sei, se dar uma catucada para falar, ei, desperta. Tá entendendo que o tempo está passando e você tem gente que está correndo com o mesmo sonho que você tem, que se você tivesse com essa pessoa, você já estaria avançando um pouco mais? Eu penso que tem isso também, né? Sim. Em relação à visão, ela atrai. Ela atrai, ela é convergente. Se você vê um líder que está... Um exemplo de pastor, né? As pessoas estão se chegando. É interessante porque o pastor que está
numa igreja A é o líder que está numa igreja A, o Jesus da igreja A é o Jesus da igreja B, da igreja C, é o mesmo Jesus. Mas porque na igreja A uma multidão converge para ali? Uhum. Não é por causa da diferença do Jesus, mas é a diferença da visão. Então é a visão que faz toda a diferença. Alguém apaixonado por uma visão vai atrair pessoas apaixonadas. Então a visão é como um imã, ela vai atraindo. Quanto mais poderosa, maior for essa visão, mais ela vai atrair e convergir para aquilo. E à medida que as pessoas vão chegando, a visão ela gera provisão. Porque muitas pessoas esperam ter para fazer, mas é fazendo, é caminhando na visão que você vai atraindo pessoas e a provisão vai chegando à medida que as pessoas vão acreditando no sonho. Mas é como os investidores. Você tem um projeto, uma startup, algo que você acha interessante e você consegue passar aquilo com clareza, com paixão, e a pessoa, não, isso aí é viável, isso é, como é que não confere um ambiente, como chama? É sustentável, né? É sustentável, é rentável, bom, e é legal. Então, vamos investir nisso. Você atrai a provisão, porque a visão ela vai gerar provisão. Aonde tem visão, a provisão vai alcançar. Tu pode ver que Deus deu uma missão para Moisés, né? Ele fala sobre já a construção do templo já era alguma coisa, uma visão clara, né? Sim. E Deus vai trabalhando nisso. E a gente percebe isso, né? Que ao líder Deus dá a visão e ao povo Deus dá o recurso. Sim. E você imagina, o líder... Porque a gente sempre espera que o nosso líder tenha a visão bem clara, para passar para a gente com clareza, nada de dúvida. Mas aí você falou sobre paixão, falou sobre dor. Teria mais alguma coisa? O que impede? Vamos pensar o que impede? O que impede? Você acha que o medo é um fator impeditivo? Também. Também. Mas eu costumo dizer que o maior inimigo da visão é outra visão. Ah, certo. Por quê? Se você tem uma visão, qualquer outra visão é distração. Então, às vezes, a pessoa não tem medo, mas ela está distraída. Isso aí. Então, enquanto você está distraído, você não está fluindo na visão que Deus deu para a sua vida. E hoje a gente vive uma época de muita distração. Nossa. De muito entretenimento, de muita facilidade de você passar horas e horas diante de um celular e quando você pensa que foi 5 minutos, já foram ali 2 horas. Distração. Ou alguma coisa onde você vai investir tempo e recurso que não necessariamente tem a ver com a sua visão. Então, 2 visões é divisão. Então, isso numa empresa, isso numa igreja, isso na vida da pessoa. Você não pode estar dividido entre 2 visões. Então, o maior inimigo da visão é outra visão. Porque a outra visão é, na verdade, uma distração. Certo. Então, se você ficar distraído, diferente da canção em que o acaso vai te proteger enquanto você está distraído, na verdade, a distração pode afastar você da visão. Não, porque quando você falou assim sobre os 10 leprosos, enquanto eles caminhavam, eles foram curados. Eles poderiam não ter caminhado. Sim. Porque eles clamaram para Jesus: Jesus, tem misericórdia? E Jesus manda eles apresentar ao sacerdote. Tem mais alguém importante do que o senhor, por acaso? Aí eles poderiam ter feito essa pergunta. Sim. Por que eu tenho que ir até eles? Tem mais alguém mais importante que o senhor? Eles não questionaram. Então, eles poderiam ter ficado parados ali. Eu acho que é o que acontece com muitas pessoas. Elas ficam estáticas, elas ficam paradas quando elas deveriam... E, às vezes, por que as pessoas param? Por que as pessoas não dão o próximo passo? É o quê? Medo? Falta de coragem? Isso aí, você falou do medo, é verdade. A pessoa tem medo de errar, tem medo de perder tempo. E nesse medo de errar e medo de perder tempo, a pessoa acaba perdendo tempo não fazendo. Porque pior do que você errar fazendo, é errar não fazendo nada. Porque até quando você faz errado, você aprende como não fazer. Então você já tem uma experiência.
cada vivência é uma experiência, é um degrau que você vai subindo. Quando você perceber, você já se tornou um expert em não fazer aquilo da forma errada. Então você vai aprender a forma certa, como é a história do Thomas Edison em relação à descoberta da pilha. Alguns dizem que ele errou 1000 vezes. E aí perguntaram: vem cá, você não se cansa de ter errado tantas vezes? Ele disse: não, eu só descobri mais uma maneira de como não fazer. Então, uma hora eu vou descobrir a maneira certa. Da lâmpada, né? Da lâmpada, é. Não, foi da pilha. Da pilha? Da pilha, foi da pilha. Ah, foi da pilha? É. Mas aí ele experimentou várias vezes? Várias vezes errou, não deu certo. E ele foi tentando fórmulas. Mas uma vez cansou as possibilidades negativas, até que ele acertou. Então ele não cansou de errar, porque ele sabia que aqueles aparentes fracassos eram parte do sucesso. Às vezes você é derrubado por um fracasso para você ser levantado por um grande sucesso. E também tem aquela situação, Lima, tem a situação trazendo até para uma questão espiritual. Às vezes as pessoas param de orar achando que não está tendo resultado. E a gente que já está muito acostumado com isso, eu sempre ensino o seguinte: não parem de orar, por quê? Por várias razões. Primeiramente, porque se a Bíblia diz orar sem cessar, é porque esse negócio funciona. Sim. E o sem cessar funciona. E eu fiquei pensando o seguinte: enquanto você ora por uma causa, e aquilo ali que você está orando não acontece, outras coisas estão surgindo sem você mesmo orar por aquilo. Porque na medida que você vai buscando, novos caminhos estão sendo trilhados, e a gente está descobrindo outras coisas, e as coisas estão acontecendo e você nem está percebendo. Então, eu percebo exatamente isso. Quando você tem uma visão, como você falou, você está diante de duas coisas: a paixão, a dor, e o outro, o inimigo para que aquilo não aconteça seja uma outra visão. Porque essa é a grande realidade, né? Vamos pensar, pessoas que estão fazendo... ninguém sabe o que você faz. Ou seja, vamos pensar o seguinte: quando as pessoas olham para mim, como elas me definem? Pô, Douglas fala sobre isso. Eu sei que o Douglas fala sobre isso. Sim. Eu sei que o Lima fala sobre isso. Eu sei que aquela pessoa fala sobre isso. Mas tem pessoas que você olha e fica pensando: ele fala sobre quem? Aí eu acho assim, que quando você tem que se identificar, é porque a tua paixão não foi suficientemente capaz para fazer com que você se apresente para mim quando eu estou lidando com você. Sim. Eu acho que tem essa situação aí que é um bom destaque para a gente perceber aonde você deveria investir. É perguntar para outra pessoa o que elas enxergam em você. Tipo assim, quando eu olho para o Lima, o que eu enxergo? Quando eu olho para o Douglas, o que eu enxergo? Bom. Quando eu olho para uma pessoa, o que eu enxergo? Eu falei assim: cara, deixa eu dar o terceiro olhar, o segundo olhar. Porque você exala, sem falar, você exala coisas. Sim. Que caminha aqui, investe aqui. Douglas, quando eu falo para você esse nome, Sylvester Stallone, o que vem à sua mente? Pô, vem o Rambo, vem a luta. Um ator? Vem um ator. Um vencedor? Um vencedor. Um astro de Hollywood? O Rock Balboa. Sim, exatamente. Quando o Stallone recebeu a visão, que foi o roteiro do Rock, ele recebeu inúmeros nãos. Muitos nãos. Eu não sei agora quantificar. Mas algumas empresas ou produtoras queriam o roteiro, mas não queriam o Stallone. Porque diziam: cara, você tem um olho de peixe morto, você tem boca torta. Ou seja, você não tem cara de herói, você não tem cara de mocinho. Eu posso até te dar um papel secundário no filme, mas você não é o Rock. Mas aonde ele ia, ele dizia: eu sou o Rock. E ponto. Se quiser comprar o meu roteiro, a minha história, eu sou o Rock. Então eu não aceito que ninguém faça o papel do Rock, a não ser eu mesmo. Ou seja, você falou como é que as pessoas te veem. Então, naquele momento, onde a visão ainda não havia se realizado, estava só dentro dele, porque a visão tem que estar dentro de você. Ele se via como o Rock. Eu sou o Rock.
Os produtores não viram. Até que uma produtora fez o seguinte: tudo bem, você vai ser o Rock, mas a gente não vai te pagar. Ou seja, nós não vamos te dar um cachê alto. Você vai vai ter os royalties. Nós vamos dividir o lucro. Ou seja, se der errado, você ficou nas águas. E se der errado, eu também não perdi muito, a produtora, né? Só que o filme estourou. O filme foi sucesso. E aí vem Rock 1, Rock 2, veio ele contra o Apollo, depois contra o Dolph Lundgren, que era o russo, né, o Dragon. Era Dragon o nome dele? Veio aquele russo, enfim. Eu sei, é isso mesmo. Não é? Virou foi uma sequência. O Stallone fez o Rambo também, fez, enfim, vários filmes que hoje quem vê o Stallone em termos de ator, o cara indiscutivelmente é um grande astro. Esse dia eu estou lendo um livro do Arnold Schwarzenegger. Eu achei interessante que ele também tinha uma visão de ser fisiculturista, de ser governador, de ser Mr. Olímpia. E ele conta nesse livro dele que, depois de ter feito já sucesso, ele queria mostrar um lado mais dramatúrgico, digamos assim, um lado dele, que ele queria fazer uma comédia. Mas todos os produtores, os executivos diziam: não, cara, você não você tem uma cara dura, você é um cara grande, você não tem nada a ver com comédia. E aí ele se viu fazendo um filme de comédia. E ele disse que recebeu um roteiro de eu agora não lembro bem o detalhe, mas sei que ele estava com o roteiro em mão, onde ele atuava com Danny DeVito, que é baixinho, careca, né? Totalmente o oposto do Schwarzenegger, que é fortão, né? Alto e tal. E aí ele gostou do roteiro e ele disse: não, esse é o filme. Esse filme vai dar certo. Então, muitas pessoas não apostaram, porque disseram: cara, você não tem nada a ver com comédia. E ele conta no livro que ele decidiu, então, investir na produção desse filme. E ele disse que o filme é Irmãos Gêmeos. É o Schwarzenegger e o Danny DeVito, Irmãos Gêmeos. Ele conta no livro que foi o filme mais lucrativo que ele fez. Que ele atuou, o filme mais lucrativo. Você falou que ele investiu no projeto que investiu no projeto porque ele acreditou. E aí a gente vai pensar uma coisa interessante, né? Quando a gente quer realizar um projeto, eu costumo sempre entender que quando as pessoas querem realizar um projeto, é diferente de quando as pessoas querem que ele realize aquele projeto. Uma coisa é eu querer realizar um projeto, a outra coisa é as outras pessoas quererem que eu realize aquele projeto. Eu acho que quando eu quero realizar um projeto, eu sou um camarada que isso já começa com a paixão. Eu já tenho paixão por aquilo. E aí tem a Bíblia de novo, né, cara? A Bíblia não tem como fugir da Bíblia. A Bíblia, meu irmão. Você sabe que eu estava numa viagem que eu fui para Orlando, eu assisti uma reunião de empresários milionários. Já falei isso em outra ocasião. E a maioria deles não eram evangélicos, membros de Igreja Batista, Assembleia de Deus, Nova Vida. Não era. Membros de igreja nenhuma. Mas eles falaram: querem saber de uma coisa? Os evangélicos não têm ideia do livro que eles têm na mão deles. A Bíblia é um livro cheio de códigos de sucesso. Meu irmão, que se aplicado, funciona, não tem como fugir dali. Aí eu observei aquilo, achei interessante, cara. Aí eu lembro de novo que a Bíblia vai falar. Quer saber onde está o teu coração? É só você parar para analisar aonde está o teu dinheiro. Porque a Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E quando eu falo de paixão, eu não sei porquê, eu associo coração a paixão, eu associo essas coisas. E eu fico pensando: meu irmão, tu vê o Arnold Schwarzenegger,
ele investiu no projeto que as que outras pessoas não acreditaram. Ele investiu e você vê que explodiu. Sim. Eu, por exemplo, de verdade, eu faço com paixão o podcast. Eu tô aqui contigo aqui, para mim isso aqui não é, tipo assim, obrigação. Não, é um dos melhores momentos para mim. Eu estar aqui com você, estar aqui com outras pessoas. E eu até aproveito aqui, eu comecei agora. E preciso de você que está assistindo, que gosta, que se inscreva no meu canal, se inscreva lá. Peça para pessoas, vou me inscrever no canal desse cara. Porque eu faço com paixão. E sabe que a minha preocupação, quando eu venho para cá, Lima, eu sempre fico preocupado com quem eu vou trazer. Não é simplesmente trazer por trazer, eu quero trazer gente que parou para estudar, eu quero trazer gente que parou para viver experiências. Porque, tipo assim, tem pessoas que só vivem acontecimentos. Eu costumo dizer que experiência não é o que passamos na vida, experiência é o que a gente aprende com o que passamos. Então, tipo assim, tem pessoas que só querem viver acontecimentos. Eu quero pessoas que furou um pneu, ele para aprender. Por que o pneu furou? Caramba, o que eu aprendi com isso? Ou seja, aprender. Ou seja, tá com um filho passando mal, a enfermidade não passa de jeito nenhum e você simplesmente está vivendo normalmente, não tem uma reação diante daquela situação. Ou seja, eu acho que é legal quando eu trago alguém aqui, eu trago nesse sentimento. Então, eu estou dizendo para você, falando para você, eu tenho uma paixão por esse momento aqui do podcast. Então, se eu tenho paixão, eu invisto na minha paixão. Então, eu percebo que a Bíblia diz exatamente isso, que aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quando eu digo para as pessoas, meu irmão, o Mike Murdock fez essa abordagem. O Mike Murdock, ele diz o seguinte, se você é advogado e eu chego na sua casa, eu não encontro nenhum livro de direito. Se você é médico e eu chego na sua casa, não encontro nenhum livro de medicina. Se eu chego na sua... Você é apaixonado por rede social e você não tem nenhum Instagram, então, meu irmão, tem um negócio que é mentira isso, porque você tem que mostrar para mim antes de você falar. Eu tenho que ver isso em você, né? Então, quando você falou aí sobre o Arnold Schwarzenegger, o cara que investiu, ô Lima, é nisso que eu acredito. Isso aí. É nisso que eu acredito. É porque é uma das maneiras, o que é interessante, Douglas, é que as pessoas não se percebem que a visão, ela precisa ser protegida. Uhum. Porque ela te inspira, uhum. ela te motiva uhum. e ela te transforma. Ela não só transforma você que está caminhando, porque a visão é sempre maior do que quem recebe, do que o portador. Uhum. Então você recebe uma visão de algo grande que vai além das suas possibilidades hoje, porque a visão está no teu futuro, mas você começa a caminhar a jornada hoje, né? Você começa agora. Então nessa jornada em direção à sua visão, você está crescendo, você está inspirando e você está sendo transformado e transformando pessoas. Então a visão, ela é motivadora, porque você tem uma razão, né, para fazer, não, porque tem uma visão aí a ser cumprida, tem uma visão a ser alcançada. E aí às vezes você não tem nem tanta vontade, mas você é inspirado a fazer pela força da visão, e isso vai te transformando. Voltando aqui, eu falei do Schwarzenegger, por exemplo, e ele é um camarada muito detalhista. E ele conta que já como campeão, ele tinha percebido que a sua panturrilha não estava tão desenvolvida quanto, na verdade, ele precisava. Porque alguns descuidavam disso. Ele percebeu, bom, eu vou trabalhar nisso exaustivamente. E ele disse que quando vinha a dor, onde normalmente as pessoas paravam, ele continuava. Ou seja, é o poder de uma visão levando-o a fazer o que às vezes traz dor, mas
se torna prioridade, mas tudo aquilo foi transformando o corpo dele. Então, literalmente, a sua visão transformou o seu corpo. E quando alguém olhou para ele, teve um diretor que olhou para ele e disse: esse cara é o Conan, o Bárbaro. Esse cara é o Conan. E ele disse que quando recebeu o convite para fazer esse papel, ele incorporou, no bom sentido da palavra, o personagem. E ele, até hoje, ele parece que ele tem a espada, ele guarda a espada como uma espécie de troféu, a espada do Conan, que só se tornou possível por causa da visão dele de Mr. Universo, a visão de campeão no fisiculturismo, e ele se tornou campeão Mr. Universo. Eu acredito que ele foi 5 vezes consecutivas. Depois, uma vez, ele foi convidado para ser jurado de um campeonato, ele acabou decidindo participar e ganhou. Então, ele foi movido por uma visão. E ele se tornou governador da Califórnia, porque um dos sonhos dele era ser governador. Então, ele foi um astro bem pago. Aliás, eu esqueci de um detalhe aqui. Quando ele foi Mr. Universo, eu não sei se já na segunda vez, teve um repórter que foi entrevistá-lo e perguntou quais eram os próximos projetos dele, o que ele iria fazer. E ele disse que ele seria um dos atores mais bem pagos de Hollywood. O repórter, esse é o testemunho do repórter, disse que deu vontade de rir, porque ele havia feito um filme horrível, que ficou aí no ostracismo, um filme horrível que ele fez. E o cara olhou para ele e disse: pô, esse cara não tem nada de ator. Como é que ele vai ser um dos artistas mais bem pagos de Hollywood? E aí ele perguntou para o Arnold: e como é que você pretende fazer isso? Ele disse: é simples, da mesma forma que eu me tornei Mr. Olímpia. Eu tenho a visão, eu vejo, eu consigo ver. Então, quando eu vejo, eu realizo. Aí veio aquele filme, O Exterminador do Futuro. Aquele filme, campeão de bilheteria, o cachê dele foi altíssimo e ele se tornou um dos atores mais bem pagos de Hollywood. Porque antes de ser, ele viu. E ele protegeu a visão. Porque às vezes a pessoa tem a visão, mas se distrai. Mas aí eu vou dar uma provocada aqui, que eu acho necessário termos até atenção sobre isso. Você acha que ele conseguiria ter realizado tudo isso se ele estivesse morando num outro país? Por exemplo, Brasil, por exemplo? Tu acha que ele teria realizado isso? Ou seja, não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sim. A questão do ambiente, o ambiente é muito propício também, né? Porque você pega Estados Unidos, é um país muito voltado para filmes, é um país muito voltado para a cultura, é um país muito voltado para valorização nessa área. Tu acha que ele teria conseguido a mesma coisa se ele estivesse num país como o nosso, por exemplo? Eu vou responder em 2 etapas. Primeiro, toda visão tem uma geografia. A visão ela tem uma geografia para se realizar. José do Egito, Deus deu uma visão poderosa para ele. Cara, tu vai ser grande, tu vai governar, seus irmãos vão se curvar diante de ti. E isso deixou os irmãos enfurecidos. Então ele teve que ser arrancado da casa do pai, vendido pelos irmãos, né, traído pelos irmãos. Foi vendido como escravo por aquela caravana de medianitas que o levou para a casa de Potifar. Acabou parando na casa de Potifar. Quando lá parecia que tudo estava bem, quando estava bom, e o bom às vezes é inimigo do melhor, ele teve que ser caluniado para ir para a prisão. Está chegando mais perto do palácio. Então ele está agora na prisão. Mas ele saiu da terra dos pais. A visão teria que se cumprir no Egito. Então ele sai de uma geografia, passa por várias etapas, aparentemente sofrendo derrotas, e vai parar no palácio. A geografia do cumprimento da visão
era o palácio. Então, necessariamente, ele teria que estar no palácio de alguma forma. E aí, o que Deus faz? Dá um problema que ninguém conseguia resolver, o sonho de Faraó. E aí, como a visão tem a ver com a resolução de problema, foi o problema que foi levantado e ele já era especialista em interpretar sonhos. Aí o carcereiro, meu rei, lembrei agora, depois de 2 anos, tem um rapaz lá na prisão que o cara ele interpreta sonhos. Mas quando a gente lembra essa passagem, dá até uma raiva, né, cara? Não, mas é interessante, porque a visão passa pelo teste do ostracismo, do anonimato. Porque imagina, Douglas, olha que interessante, faça essa reflexão. José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Aí o copeiro chega lá no 2º dia de trabalho, o 3º, e diz, meu rei, eu conheci um jovem que foi caluniado, que é gente boa, ele foi até chefe lá do cárcere, de tão bom que ele é, e ele está lá injustamente. Será que o senhor não poderia liberar a vida dele? Sabe quem seria José? Mais um desempregado no Egito. Porque ele sairia da prisão na hora errada. Entendi. Ele tinha que obedecer aquele processo. Tinha um tempo para o problema surgir, para ele resolver o problema. Porque se ele sai da prisão antes de resolver o problema, talvez ele voltasse para a terra dos pais, seria um desempregado ali, ficaria no esquecimento. E aí, Lima, tu tá me lembrando um negócio que muitas pessoas querem a glória, mas ele não quer o processo da glória. Esse é o problema. Porque o que você está me contando é sobre isso. E quem fez isso foi o próprio Deus, né? Deus não deixa aquele camarada ser o grato. Para mim, ele passa por um momento, ele revela para mim o que a gente encontra o tempo todo. Sim. Uma galera aí que a gente acha que ele vai ser rápido em nos ajudar, assim como nós fomos rápidos em ajudá-los, mas não, ele entra naquele momento de silêncio, apático, e às vezes é o próprio Deus, Lima, às vezes é o próprio Deus que está permitindo tudo aquilo, está fazendo até com que o cara seja aquilo mesmo, esqueça, porque você precisa passar por aquele momento, porque a tua glória vai vir dali. E às vezes eu percebo muito isso, que as pessoas querem a glória, mas eles não querem passar pelo processo, e é o processo que vai fazê-lo não apenas experimentar a glória, mas viver a glória também, né? Então eu percebo muito isso aí, essa questão aí que o povo quer fugir do processo, né? Então, você tinha perguntado a primeira parte da pergunta, né? Eu falei que em 2 partes. A primeira, eu usei a ilustração de José, que ele tem que sair da casa dos pais para chegar na prisão e da prisão ser levado ao palácio. Isso aconteceu com Arnold também. Ele é austríaco. De nascimento. Então, o pai dele não tinha nada a ver com fisiculturismo. Então, ele era para ser mais ou menos um agricultor, digamos assim. E ele percebeu que, para ele realizar o que ele precisava, a sua terra natal não lhe proporcionaria o necessário. Então, ele teve que se deslocar até chegar nos Estados Unidos. Até ir ao local particular. Ele foi governador da Califórnia e Hollywood fica na Califórnia. Então ele precisava estar em uma geografia para que a sua visão fosse ativada. Existem ambientes que são chocadores de visão e outros apenas abortam a visão. Isso aí. Às vezes você tem uma visão muito poderosa, você tem potencial, mas está na geografia errada. E aí não acontece, né? Aí não acontece. Você vê mesmo, até... eu acho que você tem que ser muito forte para que aconteça num ambiente desse. Que quando eu vejo uma pessoa vencendo num ambiente onde a tendência é não vencer, eu olho para esse cara, tu é diferente, cara. Porque você conseguiu vencer num ambiente que não é propício a vencedores. Tu entende? Eu penso então, isso. Mas aí aquela visão mesmo sendo uma terra, digamos assim, inóspita,
né, árida, difícil, é uma terra onde aquela visão tinha que se cumprir ali. Entendi. Então, às vezes, precisamos discernir se aquela visão é para aquele local, né? Exatamente, tem a ver com aquela geografia. Mas deixa eu pensar sobre... E quando você pensa rapidinho, veio uma história interessante, muito famosa, as pessoas devem conhecer, mas é do camarada que foi enviado para uma nação, para uma fábrica de sapatos. E lá ninguém usava sapato. Aí ele chegou lá, olhou, ninguém calçava nada. Ele falou, manda passar de volta, porque aqui eu não vou ter futuro, ninguém usa sapato aqui. Passado um tempo, um outro vendedor foi levado para o mesmo país. Quando ele chegou lá, ele... Uau! Eu vou vender muito. Ninguém tem sapato aqui. E aí ele começou a vender. Gente, vamos expandir a fábrica, porque a demanda aqui está muito grande. Tem muita gente precisando de sapato. Era a mesma geografia, só que um tinha visão e o outro não. Ele sabia o que é aquilo, a vocação do local. Sim. A demanda do local. Sim. Silvio Santos foi assim, né? Tu lembra quando o Silvio Santos mostra que ele é um grande empreendedor, quando fizeram a carteira de título de eleitor, o que ele falou? Eu vou fazer a capa. Porque eles estão fazendo o título de eleitor, então o título de eleitor vai precisar de capa. Ele começou a vender capa para título de eleitor. Quantas capas o Silvio Santos vendeu? Porque o pessoal ia precisar. Então, essa questão da visão, você realmente lembrou bem essa situação. Porque o que me vem à memória, Lima, é que tem esquecendo essa questão da visão para aquele local, que é uma questão específica, vamos pensar em algo normal, comum, que às vezes existe a questão da ambientação. A ambientação é fundamental. Você está perto de pessoas que querem vencer, tipo assim, vamos pensar assim, eu sempre dou essa ilustração. Você vai estar num grupo onde as pessoas fazem a sua graduação e para por aí. Então a tendência é você parar também. Mas quando você está num ambiente onde as pessoas mal terminam a graduação, já quer fazer uma pós-graduação, você, para não ficar por baixo, você acaba fazendo sem vontade uma pós-graduação, para você também ter uma pós-graduação igual todo mundo tem. Então, eu estou olhando para esse lado. Quando você está perto de pessoas, ou está em ambiente onde ele não tem jeito, você vai ter que... Porque, meu irmão, aqui funciona... Então, isso acaba fazendo você realizar mais, crescer mais. Eu acho que e a gente encontrar um líder que faz com que o ambiente seja transformado, porque isso também acontece. O cara chega num grupo e ninguém pensava daquele jeito e ele começa a inflamar as pessoas, porque uma definição boa de liderança é o cara que consegue influenciar. Então, eu acredito muito nessa questão da ambientação. Por isso que eu fiz a abordagem de Arnold Schwarzenegger, se ele teria conseguido fazer a mesma coisa num país como o Brasil, onde a cultura ela é tão assim, infelizmente, vou falar o termo certo, tão prostituída, né? E não vou nem falar tão valorizada, porque às vezes a gente não sabe nem definir o que é valorizar uma cultura, uma coisa que é importante para determinados países, para nós é simplesmente uma coisa igual a todo mundo está fazendo, né? Então, eu percebo que muitas vezes na realização da visão, que a gente estava falando sobre essa questão, um dos inimigos também da realização, sabe, Lima, que eu percebo? Quando eu falei sobre o medo, e às vezes a gente tem medo, tem a falta de coragem de avançar, e a gente nem sabe se teria dado certo. Você nem sabe. Você simplesmente já nem se inscreveu no concurso porque você ficou sabendo que só tem 10 vagas, mas tem 10 mil pessoas querendo as 10. E você já se colocou na posição, é muita gente para 10 vagas. E você nem sabe, você faz a inscrição, daqui a pouco sai a notícia. Olha, não são mais 10 vagas, são 100 vagas. Surgiram mais vagas, resolveram, e você realmente perdeu a oportunidade
porque faltou você essa ousadia, essa coragem de ir um pouco mais à frente, né? Sim. Eu acredito que o visionário, né, o portador de uma visão, ele provoca a oportunidade, ele acaba mudando a geografia onde ele está inserido, porque por mais também. que o meio seja difícil você lutar contra, mas às vezes a inspiração de uma visão ela pode se tornar mais forte do que a influência do meio. Então você tem, por exemplo, pessoas que moram em comunidades carentes, onde as pessoas, algumas têm poucas instruções, e o camarada sonha em ser juiz. E ele consegue. Ele sonha em... Mas você acha que ele tem que lutar mais do que aquele sem outro dúvida, aquele outro que está no ambiente onde Sim, ele tem que desprender mais força porque ele vai lutar contra o próprio meio. E talvez então, é isso que eu estou falando. Será que não seria mais fácil ele estar no meio onde aquilo acontece com menos dificuldade? Então, mas nem sempre ele pode. E você não pode. Você está lá, nasceu numa família pobre, está lá num lugar carente, e aí você... Entendi. Eu tenho um amigo que sempre estudou em escola pública, não desmerecendo as escolas públicas, mas hoje ele é concursado da Caixa, ele tem um alto cargo lá, e ele passou em vários concursos estudando em escola pública. Então ele nadou contra a correnteza. A chave, eu acho que da nossa temática aqui é você discernir o poder de uma visão. Se você se apaixonar por ela, o meio vai ser um detalhe que vai te dificultar. O processo pode demorar mais, você vai gastar mais força, desprender mais energia, mas você chega lá. Quem disse que um morador de uma comunidade carente está fadado a ser um analfabeto ou sempre ter um emprego de salário mínimo ou qualquer coisa desse tipo? Não, isso pode ser uma realidade, mas a visão ela traz uma verdade que transforma a sua realidade. Mas isso eu sempre analiso que isso está custando caro para alguém. Tá. Porque, por exemplo, vamos lá. Você pastoreia numa região, assim como eu pastoreio numa região, onde os IDHs são baixos. Sim. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, nós pastoreamos nesse lugar. E nós temos uma visão meio que mundo. Você é um cara que já viajou para Israel quantas vezes? 11 vezes. 11 vezes, né? No Brasil você viajou bastante, não sei se você... Outros países... Sim, também. Quantos outros países que você já teve? Portugal, Suíça. Roma, França. Então, você tem uma visão, você tem uma visão de mundo, você pelo menos conhece já lidou com outros países, outras pessoas, isso aí. Quando eu digo que você pisou em aeroportos, para mim isso já é um diferencial. Sim. Você tem pessoas que estudam sobre esse detalhe, sobre chãos que você pisa. Tem pessoas que falam sobre quantos aeroportos você já pisou, porque ele fala de países diferentes, né? Sim. E com quantas culturas você já teve contato. Isso te influencia de uma maneira tão grande. Imagina agora esse Lima, que já esteve em tantos países, mas o teu campo de atuação é um local onde o IDH é baixo. Então você traz uma fortuna de conhecimento, de experiências, e você acaba se tornando grande influenciador daquele local, porque Sim. você não consegue falar igual, você não consegue agir igual, você não consegue ver igual, exatamente por causa do conteúdo que está dentro de você. É por isso que eu estou falando, mesmo que o espaço não seja propício, mas é possível, mas é custoso para alguém. Sim. Porque o cara que está influenciando essa galera toda são pessoas que já tiveram suas diferentes experiências, como as que eu relatei aqui, entendeu? Tu entendeu o que eu estou falando? Essa questão? Entendi. E você falou de uma verdade, porque quando eu era criança, viajar de avião era coisa de rico. Eu não imaginaria que eu faria tantas viagens, pisaria em tantos aeroportos, por exemplo, né? E eu sei que na realidade, o entorno da igreja
Eu sei que a grande maioria, às vezes, nunca fez uma viagem de avião, nem estadual, nem dentro do Brasil. Uhum. E não sabe a importância disso, né? É importante isso aí. Quando eu sempre digo para as pessoas, eu estou com a turma aqui assistindo a gente, são pessoas que já cresceram bastante, mas com pessoas que ainda querem crescer muito. Ou seja, até pessoas que têm filhos, que querem que seus filhos cresçam. Eu sempre digo para as pessoas, meu irmão, se você ficar o tempo todo no seu cantinho, você... Não vou dizer que você não possa crescer, mas eu acho que você dificulta bastante esse processo, porque eu acho que essa questão da viagem, do ter experiência com outros países, outros lugares, ou outros ambientes diferentes do seu ambiente comum, você está impedindo de enxergar aquilo que outras pessoas já enxergaram com menos dificuldade. Aquilo que você vai enxergar só lendo nos livros. E você poderia vivenciar aquilo tendo a experiência de estar nesse ambiente. E o que eu estou querendo assim, enfatizar é que quando a gente trabalha em regiões cujo DH é baixo e a gente consegue ver a mudança do local, como eu vi. Sim. Como eu vi. E como você está vendo, você já viu também, você percebe que isso custou, porque o líder que usa a tribuna, o pastor que usa o púlpito, as pessoas que usam suas plataformas, ele consegue comunicar e, sem ele perceber, ele influencia pessoas. A ambientes, e começa a desejar outras coisas. Quando eu falo outras coisas, outros acessos que a gente pode ter. O poder do network, por exemplo. O poder do network. A tua visão também vai te conectar. Sim. A isso. Sim. Né? Verdade. Porque você vai perceber pessoas que têm visões parecidas com a sua e você quer sentar. Eu achei bacana uma coisa que eu vi de um camarada, um líder grande. Quando eu falo grande, um cara que eu já vi realizando grandes coisas. Um dia ele sentou humildemente perto de mim. Eu jamais pensei que ele me faria aquela pergunta. Ele falou assim: Douglas, como é que você age quando você passa por esse tipo de situação? Cara, eu fiquei assim, mas como você está me fazendo uma pergunta dessa? Você é um vencedor. Na minha cabeça, eu fui rapidamente, como é que você me faz uma pergunta dessa? Quem sou eu para te ensinar nada? Mas ele humildemente sentou perto de mim e falou assim: Douglas, como é que você age quando você passa por essa... Aí a descoberta que eu tive é que ele fez isso muitas vezes com outras pessoas e que ele conseguiu chegar mais rápido às respostas porque ele foi humilde para perguntar. Ele foi humilde para ver a experiência de campo. Cara, aquilo ali foi uma aula tão grande que eu passei a repetir a atitude dele, sabe, Lima? E aquilo ali me enobreceu tanto que fez com que eu entendesse que a humildade ela é um caminho muito legal para você alcançar até a realização da sua visão, porque tem pessoas com visões parecidas com a sua, né? Sim, verdade. Eu fiquei assim muito impressionado com uma situação que eu percebi que quando essa questão que você fala sobre qualquer lugar, as coisas podem, de certa forma, não deve ser um fator impeditivo. Sim. Né? Pode acontecer ali também. Mas eu sempre avalio sobre essa experiência que as pessoas têm com outras pessoas para saber como ela vivenciou aquela situação naquele local, o que ele poderia trazer de novo para ele, para que ele pudesse talvez praticar, colocar em ação naquele momento. E às vezes eu percebo que a falta de clarificação, ou seja, ele está claro aquilo que de fato ele quer que aconteça, aquilo que ele quer que aconteça. Por exemplo, eu tenho ali num bairro, aqui na cidade, na Baixada Fluminense, nós temos um camarada que ele construiu um mega preparatório num lugar mega pobre.
E eu fui perguntar para ele, vem cá, como é que você conseguiu enxergar isso tudo grande? Ele falou assim, eu enxerguei isso aqui, eu fui lá no Ceará. Lá no Ceará eu encontrei um lugar mais pobre do que esse, mais miserável do que esse. E o cara acabou de chegar da Europa e ele trouxe uma visão de algo que ele enxergou lá e aplicou aqui. E eu fiquei pensando assim, o cara conseguiu acreditar que algo grande poderia acontecer num lugar daquele. E eu, sinceramente, como eu disse para você anteriormente, eu acho que isso vai custar caro para alguém. Mas como é nobre, sim, você está disposto a gastar a tua fortuna de conhecimento e de recurso que seja, para que algo grande seja construído num lugar onde ninguém quer investir, ninguém sabe nem valorizar aquilo. Sim. E vai passar a valorizar aquilo. Você falou algo interessante que tem a ver com o poder da visão de inspirar. Uhum. Eu participei de uma conferência lá em Tampa, Estados Unidos, com o T.D. Jakes. Uhum. A estrutura era muito grande. Nossa. Muito de excelência. Muito de excelência. Uma conferência. E uma conferência, é até uma conferência anual que ele faz. E essa ele fez na cidade de Tampa. Cantores famosos dos Estados Unidos, pregadores. Então, foi algo assim extraordinário. E aí, diante daquela estrutura, me veio uma palavra. Foi, o que você faz diante da grandeza? Ou você se inspira e vai querer levar para onde você estiver, para saber que é possível, que existe algo maior, que você pode fazer algo maior também, ou você tem inveja. Então a visão ela vai despertar inspiração e inveja. Se você é uma pessoa sábia, você se expõe à grandeza para se inspirar. Então você está sempre se expondo em ambientes, a pessoas de grandeza que vão ajudá-lo a se tornar maior em direção à sua jornada de grandeza. Porque quando você se fecha e você não honra uma visão de grandeza, aquilo que está na sua vida para torná-lo grande não se desenvolve, porque você não se permite inspirar por algo maior, não se permite ser impulsionado por algo maior. Por isso, no início eu disse que quando Deus te dá uma visão, Ele dá algo que está muito além da sua capacidade hoje, da sua realidade hoje, mas que vai tirar você da sua zona de conforto, da sua mediocridade, em direção a uma jornada que vai te levar à grandeza, para que aquela visão se torne realidade. Então, isso ainda é falando do poder da visão, de inspirar. Aí você está numa comunidade onde as pessoas nunca vivenciaram isso. O que eu faço, por exemplo, fazer um pequeno merchandising aqui. Nós temos uma conferência de homens na igreja, anual. Eu faço essa conferência lá em São José dos Campos. Então a gente sai de Belford Roxo, vai para São José dos Campos, para um Hotel Nacional Inn, onde é um hotel muito legal, tem um auditório top, maravilhoso. Então, por que eu levo esses homens para lá? Alguns desses homens nunca entraram num hotel. Isso não aí. sabe o que é você se hospedar em um hotel. E lá você tem o café da manhã, o almoço, o jantar, um auditório de excelência, ministração de excelência, ou seja, você está expondo à grandeza. Isso aí. Eu peguei parte do meu povo, levo lá, por exemplo, na igreja da cidade. Uma mega igreja lá em São José dos Campos. Eu digo, olha, aqui você está se expondo à grandeza. Participei recentemente do Impulso Pastoral, lá da IBA. Estou vendo ali o barbudo ali. Lá participei lá com o pastor José Valandro. Cara, ministrou muito meu coração. Recebi, eu tenho que... Agora foi recente? Foi recente. Isso foi passado retrasado, mês passado retrasado. Eu participei, sentei para ouvir, recebi, eu estava num ambiente de grandeza. Então, eu preciso honrar a grandeza. Porque a unção que você honra, você atrai. Isso aí. Então, ele tem uma visão de grandeza, ele compartilhou lá o desejo de... Eles compraram um terreno lá de milhões, né? Um mega terreno lá na Barra. Quanto? 2 anos pagando um terreno milionário para construir um templo, um mega templo. Eu falei, uau,
Lima, eu sonho com o terceiro templo. Aonde vai ser, eu não sei. Qual o espaço, também não sei. Mas o segundo, que é o que nós estamos vivendo, não encheu ainda. Ainda. Mas eu já estou pensando, bom, daqui a pouco, daqui a alguns anos, eu acredito que nesses 5 anos, Douglas, daqui para frente, nós vamos viver o que viveríamos e não vivemos em 20 anos. É mesmo? Se o JK fez 50 anos em 5, nós vamos fazer 20 anos em 5. Okay. Nós vamos viver em 5 anos. Mas qual é o fator propício? O fator propício é o ajuste da visão. Da visão celular. Não, mas você acha que tem alguma tecnologia, alguma coisa que surgiu por último? Não, é a paixão pela visão, visão celular, tal qual ela devia ser. Porque, abrindo aqui a nossa particularidade lá, eu sempre fui apaixonado, eu sempre gostei da visão celular, de igreja em células. E aí tem vários métodos, DNA, MDA, tem igreja celular, tem tinha um G12 há muito tempo atrás, enfim, várias visões de crescimento em célula. Então eu pensei, bom, nenhuma dessa visão me atrai. Eu vou criar células lá na igreja, dividir e tal, fazer escola assim, e fizemos. Só que não fizemos como deveria ser feito. Não tinha supervisão. Acabou virando meio que culto no lar, meio que reunião de confraternização, ou seja, perdeu o propósito. O propósito é vidas. Então, quando eu fui lá no Impulso Pastoral, isso falou muito no meu coração, que faltava gestão, um pouco de gestão, e eu visitei a central de BH, que tem o DNA, eu falei, bom, agora eu vou abraçar uma metodologia, que já tem uma visão estabelecida, grande, e eu vou honrar esse processo. Eu vou levar a igreja a abraçar uma metodologia já consagrada de uma outra igreja. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. É você trazer a experiência, já os erros e acertos que eles já erraram e já corrigiram, e você vai trazer para a sua realidade. Então, eu assim como nós saímos de uma realidade para outra, em um determinado período, ou seja, eu vou fazer 19, arredondando 20 anos, eu creio que em 5 anos, fazendo o que deveríamos ter feito já há muito tempo, nós vamos viver 20 anos em 5, em rumo ao terceiro templo. Isso aí, eu acredito nisso. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu vou insistir numa questão que eu acredito nisso por várias razões. Porque você obedece algumas etapas que são fundamentais. Porque quando eu conheço vários líderes que são conhecidos, né, como mega espirituais, pessoas que são declaradas muito íntimas de Deus e não experimentaram esse crescimento numérico, esse crescimento, porque não é uma coisa que não é isso que determina, não é exatamente o que determina, né? As sementes, elas são diferentes, as colheitas também são diferentes, né? Sim. As sementes definem, as colheitas são definidas pelas semeaduras. Então, eu acredito que você possa experimentar, e eu vejo que você experimenta, exatamente porque você está se aproximando de pessoas que estão com essa visão avolumada, essa coisa que, esses projetos que visa a grandeza, né? A grandeza de experimentar, fazer coisas grandes acontecerem. Mas antes da gente encerrar esse podcast de hoje, eu sei que você é responsável em conduzir muitas pessoas para Israel, né? Sim. E quantos grupos você já conduziu? Quantas viagens você já fez? Na verdade, nós já levamos diversos grupos. Desde 2011 nós estamos nessa peleja, nessa labuta. Paramos 2 anos por força da pandemia. Mas fora isso a gente tem todos os anos, às vezes até mais de uma vez, né? Sempre levando caravanas. E é interessante porque para o pastor, por exemplo, eu acredito que é um upgrade no ministério do pastor. Lógico. É uma imersão que ele faz nas escrituras. É uma pós-graduação, né? Sem ele dúvida. Faz uma pós sem dúvida. E o interessante é que, por exemplo, a maioria
dos pastores que eu levei, não é só para pastor, mas a maioria dos pastores que eu levei foram lá da Baixada, lá de Belfor Roxo, e de igrejas consideradas pequenas. Mas como isso se tornou possível? A gente levanta colaboradores na igreja. Então, por exemplo, 20 pessoas que se cotizam mensalmente, fica leve para todo mundo e abençoa o pastor. Abençoando o pastor, que é o líder, a igreja cresce quando o pastor cresce. A igreja amadurece quando o pastor amadurece. Isso é verdade. Então, um pastor mais espiritual, a igreja vai ser mais espiritual. Então, se você que está me ouvindo aí é diácono, é líder lá da igreja, leve o seu pastor, né, para Israel, invista no seu pastor. Seja para Israel, seja para uma conferência de líderes, uma conferência onde ele vai sentar para ouvir, para crescer mais, né, aumentar o seu cabedal de conhecimento, e com certeza isso vai redundar em crescimento para a igreja. E qual é a próxima viagem? A próxima é agora em novembro, ainda tem vaga. Olha, eu ainda não fui em Israel, eu não fui em Israel ainda, tem que ir em Israel, tem que ir. Olha, eu fico assim, feliz de ter tido essa oportunidade de ter você conosco aí nesse podcast de hoje, foi muito edificante. A gente acaba falando de um mundo de coisas, né, porque a gente não tem aquela visão muito fechada, a gente não está só dentro de um ambiente, a gente está sempre se conectando com outras pessoas. O nosso network é razoavelmente bom, nós somos empreendedores, nós empreendemos no reino de Deus, empreendemos em outras coisas na vida das pessoas. Eu costumo até dizer o seguinte, que na verdade a igreja é o ambiente mais rico da terra, a gente aprende tudo dentro da igreja, e tudo que nós temos, tudo que somos, sempre será para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. E como nós precisamos fazer isso? Meu desejo realmente é que a turma que está com a gente aqui tenha a sua visão amplificada, o seu desejo de avançar muito maior, acreditar que é possível, assim como você falou agora, que vai ser possível fazer 20 anos, fazer em 5 anos, um exemplo, né? Vamos fazer mais, ou seja, mas não vai acontecer se nós não dermos o primeiro passo, não vai acontecer se nós não estabelecermos a nossa visão, não vai acontecer se nós não tivermos paixão, não experimentarmos a dor, porque crescer dói. Então não adianta, quando doer você parar, é igual o cara que vai para a academia e quando ele tem que fazer 4 de 15, aí quando ele está na quarta só vai 8, então ele forçar até chegar ao 15, porque é desse jeito que as coisas vão acontecer. E tem uma coisa que eu escutei essa semana retrasada: se você quiser acelerar o seu projeto 10 vezes mais, se você quer acelerar o seu projeto 10 vezes mais, fala assim: eu quero acelerar o meu projeto 10 vezes mais rápido. São 2 caminhos. E você diz assim: o senhor faz isso? Você faz isso? Quantas vezes eu não consigo fazer, mas eu sei que se eu fizer, eu vou acelerar. Porque a diferença entre você conhecer o caminho e andar no caminho, trilhar o caminho, é absurda. É muito, muito grande. Mas, então, eu vou te apresentar. É você ser disciplinado e ter uma pessoa cruel do seu lado, que não vai deixar você parar. Ou seja, muitas vezes nós queremos o conforto. Queremos as pessoas que nos compreendam. Mas eu posso te garantir, Lima, quando nós temos alguém que nos confronta e fala: olha só, você não fez 4 de 15, você fez só 3 de 15, a outra você fez de 10. Então você precisa entender que se você não fizer isso, aí não, eu entendo você, é assim mesmo, está cansado, está chato. Eu sei que... Então, esse tipo de compreensão não te leva ao crescimento. Foi o Mike Murdock, ele também fez ele falou o seguinte, que quem faz você crescer não são seus amigos, são seus inimigos. E eu entendo por quê. Porque se você tem um cara concorrente a 50 metros de você e ele está acordando mais cedo que você, então ele vai te despertar um pouco mais cedo. Mas, Lima, muito obrigado. Fala aí o seu Instagram. Eu sei que você é um cara de rede social também. É alexandrelima.br. alexandrelima.br. Alexandre Lima. .br é o seu Instagram. É o meu Instagram. Okay. Isso. Você é pastor ali da igreja... Sou pastor da Pibane, primeira igreja batista de Nova Esperança, lá em Bom Pastor, Belfor Roxo. Uhum. Eu já estive lá, igreja grande, igreja boa, alegre, jovem. Isso é muito bom.
Eu quero te agradecer aí por ter estado conosco aí e eu espero ter outras oportunidades para nós falarmos sobre outros temas aí, para a gente poder continuar sendo edificado e edificando a galera. Bem, gente, ficamos por aqui nesse mais novo episódio aí do nosso canal, Douglas Xavier Podcast. Eu peço que você não apenas assista, vamos supor que você assistiu, gostou, ou mesmo que você não tenha gostado, faz um comentário, dá alguma sugestão, aperta lá o sininho, se inscreva no nosso canal, compartilhe, como eu sempre digo, para os seus amigos, para os seus inimigos, para aquela pessoa que está te devendo, lembra ela que ela tem que pagar, então essa vai ser uma boa maneira de começar essa conversa. Mas eu quero terminar dizendo sempre uma coisa, o líder, ele não dá desculpas, ele mostra resultados. Até a próxima.